Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. E sobre a renovação, anúncio oficial da chegada do Fico do Pereira. Até roupeia, meu amigo. Sensacional esse vídeo aí, tá? Não, legal demais, com familiares presentes, Pedrinho ali e tudo mais. Contrato assinado. Ô Samuca, temos bastidores aí dessa notícia especial para todos os cruzeirenses? Tá mutado, né? Ô, Caramujo, acho que tudo o que já foi divulgado, né, e uma belíssima produção aí, né, comunicação do Cruzeiro, com o pessoal da One Nine, que tem lá um grande cruzeirense, alguns cruzeirenses, inclusive, na equipe, né, um deles, o Jonathan, o pessoal faz trabalho maravilhoso. O Jonathan é um amigo aí que eu fiz na comunicação há muito tempo, e ficou, né, espetacular. Foi no Sesc Paládio, né? E o Cruzeiro reuniu ali. O Cruzeiro até postou a lista de todos que participaram. É uma turma muito grande para produzir um vídeo desse, que é um conteúdo muito legal, né? Acho que o Cruzeiro está de parabéns aí, o pessoal da One Nine, para proporcionar esse tipo de conteúdo. Tem pessoas que não gostam, né? Que trabalham aí em clubes de futebol, e eu acho que isso tem sempre que ser valorizado, né? O Cruzeiro fez um anúncio do Gerson, na renovação do KJ, agora na renovação do Matheus Pereira. Então, como você disse, Caramujo, eu acho que é isso, né? Não é menosprezando a contratação do Gerson, véio, mas é que o Pereira já está muito adaptado, né? E o que a gente tem de bastidores em uma das conversas iniciais, né? O Tite tocou em alguns pontos e ali na virada de ano tava aquela história, né? Porque chegou o clube, sim, muito interessado no Matheus por ele ser ficar agente livre a partir do meio do ano, né? Ele ficaria, né? Então, clubes procuraram o staff do Matheus Pereira e oferecendo valores altíssimos de luvas. E aí tem uma conversa aqui, outra ali. A coisa avançou mesmo naquela última proposta que o Cruzeiro fez. Eu acho que eu ainda estava nos Estados Unidos. A gente trouxe a notícia no Central da Toca, né? Cruzeiro faz proposta para tornar o Matheus Pereira um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. E a partir dali, o Du Maluf, o empresário dele, esteve em Belo Horizonte mais de uma vez para ajustar todos os termos. O Pereira também entrou no circuito, né? Inicialmente estava mais diretoria com o staff, e aí o Matheus conversou também com outro clube, não abriu negociação em momento algum, mas tinha clube aí disposto a pagar mais de 10 milhões de euros de luvas para pegar o Matheus Pereira livre aí no mercado. E ele deixou muito claro que ou ele ficaria aqui no Cruzeiro, ou então não sei o que ele ia fazer da vida aí, se procuraria outra coisa fora. No futebol brasileiro, muito difícil, né? Pelo que o Matheus já falou também, é um cruzeirense e está realizando um sonho. Veio para o Cruzeiro num momento em que quem vinha para o Cruzeiro ali era teto baixíssimo, né, de salário. O Al Hilal completou uma parte, o Cruzeiro fez um esforço também ali ainda na época do Ronaldo, mas agora o Matheus Pereira está sendo valorizado, e acho que precisa ser, né, com o futebol do jeito que está também. E o Tite falou pro Pedro Lourenço: eu quero que você faça todo o esforço possível, porque acompanha o jogador e não tem igual. No futebol brasileiro, você não vai achar, e para trazer vai ser difícil. E aí já era a ideia também, né, da diretoria de fazer todo o esforço possível, e terminou com o final feliz, e o Matheus Pereira ficando aí pelo menos até 2028
aqui no nosso Cruzeiro, Caramujo. Não, excelente. E assim, quanto mais detalhes da história, quando a gente para contextualizar um pouco essa chegada do Matheus, a gente vê que é um jogador diferente, né, Caio? E é um cara que conseguiu conquistar aqui no Cruzeiro um espaço. Não vou falar em ídolo, porque isso é uma coisa pessoal de cada um, mas é um cara que já conseguiu construir um espaço aqui na história do Cruzeiro, ainda sem ter conquistado nenhum grande título, né? Caio travou? Acho que travou. Caio Vai nessa travou. aí, Rafa. Achei que ele estava pensativo. Ah, voltou. Vai lá, Voltou. Caio. É isso, Voltei. Caim. Travei por aqui, amigos. É emoção. É emoção. Caramujo, se eu sair aí, você fecha meu mic, hein? Se ficar aberto. Tá. Ô, Emerson, mas eu nem escutei o que você falou. Travou tudo aqui Meu na amigo. plataforma, perdão. Eu perguntei sobre essa questão e esse espaço que o Matheus Pereira já conseguiu, né? Digamos, no coração dos cruzeirenses, ou na maioria deles, ainda sem ter conquistado um grande título. Ainda. E isso é difícil, né? Porque a gente sabe que geralmente para um jogador conquistar o Cruzeirense, ele precisa ser campeão, precisa ser vencedor, mas o Matheus Pereira, desde que chegou ao Cruzeiro, mostra realmente que é diferente, né? Em campo, com muita qualidade, ajudando o Cruzeiro a conseguir bons resultados. Se o Cruzeiro, por exemplo, foi finalista de Copa Sul-Americana em 2024, se foi semifinalista de Copa do Brasil, se brigou por título brasileiro em uma boa parte dele no ano passado, passa pelo Matheus Pereira, né? Não é por conta dele ter estado em campo que o Cruzeiro conseguiu chegar tão longe e bateu na trave. Não, é porque realmente ele faz a diferença, e aí com esses incrementos que o Cruzeiro tem feito nos últimos tempos, ele fica mais motivado, né? Tanto é que o Matheus, em uma das falas dele, que até o Cruzeiro publicou, ele disse que a grande motivação dele é vencer, né? Ele quer conquistar títulos e é legal isso ser conectado com a realidade, porque se ele fala isso lá em 2023, todo mundo acharia o Matheus Pereira um maluco, né? Mas hoje a realidade é diferente. O Cruzeiro está preparado, está estruturado para conquistar títulos e é claro que isso motiva qualquer atleta, ainda mais o Matheus Pereira, que é um torcedor do Cruzeiro, que acreditou no Cruzeiro quando muita gente não acreditava, e ele merece demais ser campeão com essa camisa. Vai ter um tempo bom para isso, para conquistar títulos no plural. E assim, o Samuca começou a falar sobre a época que o Matheus veio ao Cruzeiro, e quando você lembra, né, de como era aquele Cruzeiro, já estava se estruturando, né, já estava numa situação administrativa e financeira muito mais controlada, mas era um Cruzeiro que tinha um teto esportivo, né, por aquilo que investia, pela folha salarial do seu elenco. Então o Matheus, ele topa fazer parte do projeto de um Cruzeiro em que dificilmente ele disputaria títulos nacionais e internacionais, assim, valendo mesmo, né? Ia participar dos campeonatos, mas não era um Cruzeiro candidato a brigar por nada, a não ser o campeonato estadual. E as coisas acontecem, né? Todo mundo lembra aí o que aconteceu, a forma como a SAF é vendida, coisa e tal. E hoje o Cruzeiro é um forte candidato aos títulos. Eu não acho que ele é favorito, mas eu acho que ele é candidato. Tá na briga, e se fizer um bom trabalho, não tem por que não pensar nisso. Ano passado já veio muito forte, e esse ano tende a vir mais forte ainda. Então, talvez nem o próprio Matheus Pereira imaginou, quando ele assinou com o Cruzeiro, ainda por empréstimo lá na primeira vez, essa possibilidade tão real de disputar coisas grandes e de vencer coisas grandes com a camisa do seu time do coração. Então, imagino que é uma realização pessoal para ele. Fico feliz vendo os nossos sendo valorizados e sendo felizes. Acho que a gente tem que valorizar os nossos. Fico feliz em ver a comunicação do Cruzeiro cada vez mais profissional. Se vocês olharem os principais clubes do mundo, todos eles trabalham muito bem a sua comunicação com o seu torcedor através das suas redes sociais, e essa valorização da sua própria marca e dos seus, de tudo que tem a ver com o clube. Então, se tem gente aí no futebol brasileiro, como o Samuca falou, que não gosta muito, tá totalmente desatualizado, tá totalmente por fora, e inclusive eu acho que o futebol brasileiro está muito atrás ainda. O Cruzeiro talvez seja vanguardista, mais uma vez, de fazer as coisas bem feitas. Então, fiquei muito satisfeita,
Confesso que rolaram algumas lágrimas aqui em casa, a primeira vez que eu assisti. Quando vi Telzinho e a esposa do Matheus Pereira, eu fiquei muito emocionada, porque sei que a família dele é muito importante para ele, tudo que ele já falou. E é isso, cara. Estou muito, muito contente com o momento do Cruzeiro, né? Essa que é a verdade. Eu sei que o Cruzeiro não é perfeito, se for necessário, faremos críticas, mas como torcedor, eu estou muito feliz com o momento que a gente está vivendo, muito realizada e muito animada, cara, para tudo que vem pela frente. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, feminino, base. E é isso, vamos viver, Caramujo. Vamos viver, vamos viver. Inclusive o Cauã Gomes já falou aqui, ó. Se eu me casar, eu vou me casar com esse terno aí. Ternaço, hein? Ternaço. O homem tá bonito, tá? Alinhado. Inclusive, aquele talento no cabelo ali foi pensado, hein, Matheus Pereira? Foi pensado. Mas ficou bacana. O Caramujo, e um sorriso genuíno nas fotos, né? Ó. Tem uma outra dele com o Pedrinho, o pessoal até brincou, né? Que era falando de valores. Mais de 3 mil limpo por mês, Samu. Amém. 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 E assim, ó, ele cita aí a questão familiar, né? A esposa e tudo mais, o filhinho, que inclusive é carisma puro, o pequeno Theo, né? Quando vai aos jogos ali no Mineirão, mas, cara, a gente vê ali como que Deu um essa tchauzinho questão... lá no vídeo, que foi muito legal, velho. Não, o menino é sensacional, o menino nasceu para brilhar. Teve alguém que mandou aqui já, o Cruzeiro já tem que preparar um contrato de formação para o Theo. Mas calma, gente, calma. Não tem nem um ano ainda, uma coisa de cada vez. Mas essa questão familiar, confesso que em algum momento fiquei preocupado, tá? Porque a gente lembra, né, tudo que aconteceu lá no ano passado, aquela situação de Zenit e tudo mais, e como ali já havia, o Matheus chegou a falar numa das últimas entrevistas coletivas que ele deu em zona mista, né, ali, ele falou, inclusive, não, a gente tem um desejo de voltar, de criar o filho na Europa, e isso repercutiu muito mal na época. O tempo, ele acabou corrigindo muitas coisas, né? A gente sabe que não foi só o tempo, foram questões de pessoas que estavam dentro do clube também, que estavam atrapalhando um pouco essa relação ali, mas que bom que no final das contas tudo foi superado, né? E hoje o Cruzeiro parece ser um clube que está trabalhando de formas mais claras. Algumas pessoas podem criticar alguma coisa ou outra do Pedro, mas ele parece ser um cara que quando ele entra na equação, numa negociação, é para resolver e normalmente ele consegue ter uma relação muito boa com os atletas. Então, assim, eu acho que passa um pouco por essa coisa de falar no olho e tudo mais. É óbvio que o dinheiro importa, né, gente? Mas tem coisas no futebol também que ganham o jogador e fazem ele acreditar no projeto do clube. Ah, sem sombra de dúvidas. Essa questão do fino trato para com o atleta faz muita diferença, né? Na vida é assim, a gente gosta de transparência, que as pessoas sejam verdadeiras, e não é diferente quando a gente fala do meio do futebol. O Pedrinho tem esse perfil, né? Eu diria até que é um perfil muito específico para um dirigente de futebol. Quando a gente olha, por exemplo, o futebol brasileiro, para mim não tem ninguém que se assemelhe a esse estilo do Pedrinho, né? Que busca ser tão genuíno, que busca, por exemplo, viver a rotina do clube de perto, né? Por várias vezes a gente vê o Pedrinho acompanhando treinos, cumprimentando os jogadores, se envolvendo realmente com a instituição, e isso faz a diferença, né? É um detalhe, mas é um detalhe que, principalmente para com grandes jogadores, que naturalmente são tão disputados, como é o caso do Matheus Pereira, acaba pesando. E é um Cruzeiro hoje que é capaz de oferecer um projeto para o Matheus, mas de alguma forma também para a família, né? Para que a família se sinta bem em Belo Horizonte, se sinta acolhida. Não tem a menor dúvida de que o torcedor cruzeirense colabora para com isso, né? É algo bem simbólico, né? O Matheus Pereira cada vez mais enraizado na cidade e de alguma forma também com o Cruzeiro. É que tanta coisa aconteceu, né, Caramujo, nos últimos 12, 13 meses, que às vezes a gente esquece, parece que não foi só um ano que passou. E o Matheus, naquele momento, estava numa situação muito complexa no Cruzeiro, assim. E eu entendo perfeitamente o desejo dele, da esposa, de repente não ficar aqui, por conta de como algumas situações estavam sendo conduzidas. Mas felizmente, né, o tempo sorriu, eu acho, para o Cruzeiro, para o Pedro Lourenço, que é uma pessoa que, repito, não é isenta de críticas, se for necessário, a gente vai criticar,
Mas eu acho que ninguém duvida, mesmo os maiores críticos do Pedrinho, assim, do tanto que ele deseja que o Cruzeiro esteja bem e seja vencedor, do quanto ele quer fazer as coisas bem feitas no Cruzeiro. E acho que o tempo sorriu aí para ele, as coisas começaram a se encaixar, decisões precisaram ser tomadas, e com isso, muitas questões como essa do Matheus Pereira foram sendo resolvidas, né? Foram sendo solucionadas e o clima ficou muito bom. Eu acho que o Matheus Pereira terminou 2025 muito maior do que ele começou aqui no Cruzeiro. Fico feliz porque vi muita gente dando crédito a ele e acho que ele merece. E que siga aqui fazendo uma boa temporada. Como vocês falaram, para ser ídolo no Cruzeiro é uma coisa muito complexa. Eu respeito todos os outros clubes, mas aqui vai lá olhar aquele muro, né, com os ídolos do Cruzeiro e as taças que eles conquistaram. Tem clubes que não precisa disso tudo, e a cultura de cada clube, mas aqui no Cruzeiro, normalmente, uma coisa está atrelada à outra, e eu acho que para o Matheus, assim como todos, tá, que estão aí no elenco, tirando os Lucas, que já tem aí taças relevantes com o Cruzeiro, se eles quiserem marcar de vez o seu nome na história do clube, eles vão precisar contar com taças relevantes, a cultura do nosso clube, é a nossa história que é riquíssima, mas dentro do que nós temos hoje, dentro desse elenco, eu acho que é um jogador que merecia ter essa paz para trabalhar, até a sua família merecia essa paz para que ele pudesse trabalhar também, e que eles possam ser felizes aqui com a nossa camisa, porque se o Matheus Pereira for feliz, por consequência, a gente vai ser feliz também. Esse é o meu desejo e muito satisfeita com, de forma objetiva, né? O Cruzeiro segurou um grande meio-campista. Um meio-campista que talvez um ou outro clube aí do futebol brasileiro tenha algum similar. Então, um baita movimento de mercado e que a gente siga aí, né, com um pouco mais de calma para depois pensar num substituto, porque hoje é muito difícil imaginar, até financeiramente, você conseguir trazer um jogador que chegue pronto, como o Matheus está hoje, e que possa fazer mais uma grande temporada com a camisa do Cruzeiro. O Elson Filho falou que, enfim, o Samuca pode descansar. É o fim do quando o MP renova. Teve um momento que estava difícil, hein, Samuca? Tava, mas eu sabia que ia terminar com um final feliz, né, Caramojo? Só que quantas não notícias foram divulgadas, né? Não sei o quê, já pode assinar pré-contrato. Nossa, foi muita coisa, né? Começou mais ou menos o quê? Lá para setembro, né? Outubro. Nossa, foi muita coisa. Então, mas tá ótimo. Eu tinha falado, né? Se fosse para ficar, podia anunciar até no último dia do contrato lá, que para mim não ia mudar nada. Claro que fazendo tudo agora, né? É uma paz para todo mundo e para o próprio jogador, né? Já ter definido aí, acertado com a família a permanência e bora para esse ano aí de muita expectativa. É isso. A Mari Atala, maior fã viva do Matheus Pereira, falou: meu sobrinho Theo Pereira é lindo. Grande Mari. Tá feliz, né, Mari? Hoje pode ficar tranquila aí. Deu certo, deu certo. O Santi falando: fiquei porque minha esposa deixou. Até porque só tem um tipo de homem que não é mandado pela mulher. É o solteiro, tá? É o que não tem mulher. Todos os demais são e não tem nenhum problema nisso. Tá? Ô, Caramujo. E até uma de bastidor aí que o próprio jogador participou de todo o processo de criação aí do vídeo e inclusive a cena ali da família, né? A esposa e o Theo ali foi ideia dele, né? No vídeo. Que isso. Tem um futuro aí como videomaker também, hein, Matheus? Olha. Produção, né? Depois que aposentar, né? Daqui uns 35 anos, quando você parar aí, ó, você pode filmar aí, ó. Absolute Cinema. Garoto, né? Mas joga aí por muito tempo ainda, meu amigo. A gente quer você no Cruzeiro. Não é só até 28, não. 28 é a renovação agora. Depois a gente pensa em estender, porque tem que jogar o Super Mundial, né, gente? Pô, que é 2029, né? Então, uma coisa de cada vez. E o Otávio falou aqui, ó, o Pedrinho deixou o Matheus anotar na pendureta do BH até o fim de 28. Talvez faça parte dos benefícios, né? Aquele cartão. Pode pagar no BH e só apresente o cartão cliente privilegiado. Esse fico do Matheus, até por um ponto que a gente não falou muito, passamos, mas não abordamos tanto, que é a questão da dificuldade de achar esse jogador no mercado, né? Quando você fala, não,
Matheus Pereira eventualmente não quisesse ficar, recebesse uma proposta boa da Europa, vocês conseguem pensar assim, o que o Cruzeiro podia fazer? Porque direto o pessoal do chat pergunta, pô, a gente não precisa de um reserva para o Matheus Pereira, a gente tem dificuldade para achar o reserva. Imagina se precisasse de um substituto. Ô Caramujo, só um outro ponto, né? O Pedro fala aí sobre a ótima relação que ele tem com o Pereira, né? E a história do Pereira não tem nenhum ano, né? Quase que tudo termina com o Matheus, vamos dizer, sendo obrigado a ir para a Rússia, né? Tudo que estava sendo conduzido ali naquela época, acho que o torcedor se lembra muito bem. Alguns entenderam o que estava acontecendo, né? O que estava sendo divulgado, sempre tinha uma letrinha, né? O Matheus nem jogando, né? A esposa com uma gravidez, ele acompanhando tudo, então todos no clube eram cientes do que o Matheus precisava fazer naquele momento, e ele ficando fora de algumas viagens, né? Porque o Theo podia nascer a qualquer momento e não tem nenhum outro familiar aqui, né? É ele, a esposa e agora o filho. Então, ele tinha que acompanhar tudo, e aí saiu aquele monte de notícia, né, para tentar dar uma minada na questão, e o Matheus, eles nunca, vamos dizer, estavam convictos de que, não, ir para a Rússia vai ser uma grande opção. Nossa, a gente pensou em Europa. O Matheus, em alguns momentos, ele vacilou, né? Algumas entrevistas, e isso acho que ele mesmo sabe, né? E esse cenário mudou completamente, mas as letrinhas que foram dadas ali era para ir minando uma relação, e que o torcedor, ele, no final das contas, ele não... não, ainda bem que saiu, né? Que foi embora. Então, teve por muito pouco, e na última hora ali, eles não sentiram firmeza em algumas coisas que vieram da Rússia, e o Matheus falou, não, esse contrato aí não assina, advogado, todo mundo ali que o acompanha, né? E a janela fechou, e ainda bem que fechou, né? E depois o ambiente para o Matheus Pereira, ele foi conquistando também no campo a confiança do torcedor, e internamente o ambiente se transformou completamente, e hoje quem está no clube é um jogador muito querido, como disse aí o Pedrinho, né? Muito querido por todos, um cara de grupo, tem ali os jeitos dele, né? E às vezes é mais na dele, tem as suas manias, né? Mas todo mundo sabe que é um cara muito diferente, e tomara que seja coroado aí o Matheus e o grupo todo, né? Com uma grande conquista nessa temporada. Olha só, hein? De onde saímos? Isso aqui, quando o Matheus foi fazer o E exame olha o físico médico. que ele tava, né, velho? Ele estava muito magro nessa época aí, mas ficou essa sensação de que ele estava meio prisioneiro ali, né? Sendo forçado realmente a deixar o clube. Olha a diferença. Ah, que coisa bonita. Menino Telzinho aí. Ficou. Assim, o futebol, às vezes, ele escreve umas histórias que é até meio difícil da gente entender, né? Quando você olha assim, 12 meses atrás, a própria torcida do Cruzeiro, assim, teve... E aí a gente sabe, né, gente? Não é a torcida, né? É uma pessoa, normalmente, que tem ligação com outras pessoas, às vezes até ligadas no clube, fez uma coisa asquerosa, né? Que foi aquela questão dos bonecos para alguns jogadores, né? E até o Matheus Pereira, que não tinha jogado na eliminação, teve envolvido. Como que o futebol permite, né, essas jornadas de recuperação? E hoje, eu não vou dizer que seja unanimidade, porque toda é burra, né? Mas é um jogador que eu acho que não tem nenhum cruzeirense hoje que está aqui. Nossa, que pena que o Matheus renovou, né? Eu acho que está todo mundo feliz por essa continuidade. E assim, o prazo do contrato, final de 2028, para vocês, é uma boa? Para mim tá bem ok, Emerson. E eu tenho uma perspectiva bem legal de que
possa haver uma renovação lá na frente, até olhando esse projeto do Cruzeiro, porque eu não acho que o Cruzeiro vai entrar forte só em 2026. Acho que o Cruzeiro vai entrar forte em 27, 28. Isso tudo vai mexer muito com o Matheus Pereira, né? Que é um atleta de alto nível, sedento por títulos, então eu não vejo problema quanto a isso. Eu gostaria, sim, de uma extensão de contrato maior, acho que era até a ideia do Cruzeiro de início, né? Se falou naqueles 5 anos, mas enfim, ficou de bom tamanho. Acho que é um tempo de contrato bem ok. Mas toda essa história aí do Matheus Pereira, principalmente aí desde o tempo que o Samuca colocou, é bem interessante a reviravolta. E assim, eu acho que isso só enche ainda mais o torcedor cruzeirense de expectativa, né? Porque quando um atleta passa por tudo que passou e ainda permanece no clube, renovando, estendendo o seu vínculo com o Cruzeiro, não tem motivo para a gente acreditar que essa história simplesmente vai terminar sem títulos. Ela tem tudo para ser ainda mais bonita. Geralmente, no futebol, é assim, né? E isso daí tem tudo para ser só uma página, já foi virada, né? Mas tem tudo ali para ser um elemento que só engrandece ainda mais o que é o Matheus Pereira dentro do Cruzeiro, a forma como ele valoriza a instituição, porque, poxa, na época até a gente vê essa foto aí que é triste, né? Aperta o coração quando a gente vê essa foto, um gesto corporal esquisito de um cara que claramente não estava seguro de fazer aquilo, né? E aí acaba permanecendo e hoje as coisas mudaram muito no Cruzeiro em torno do Matheus Pereira. Essa história vai ser ainda mais bonita do que já é. Pedrinho falou ali 3 anos de contrato, né, Caramujo? É um atleta de 29 anos. É claro que hoje o futebol permite que essa turma jogue bola. Ficou bem esse terno mesmo, hein? Minha amiga Maria Atala pode colocar aí nos comentários o que ela achou, porque ela tem opiniões fortes sobre o Matheus Pereira do ponto de vista estético. Mas sobre o contrato, né, 3 anos para um atleta que tem 29 anos, acho que tá ok. É claro que hoje o futebol, essa turma que se cuida, costuma conseguir jogar até mais, mas acho que tá um tempo ok, assim. Poderia ser mais? Poderia. Acho que não poderia ser menos. Então o Cruzeiro se resguarda dentro do mercado nacional, até internacional também, se de repente surgir alguma proposta, e aí vamos trabalhando pouco a pouco, como o Caio falou, o Cruzeiro pretende um projeto não para um ano, né? Então vamos ver como as coisas se desenham, atletas que vão chegar eventualmente, outros vão sair, em algum momento os ciclos serão encerrados, mas o momento era de continuidade para o Matheus Pereira, e feliz de vê-lo feliz aí com a família parece estar feliz também, que a gente possa continuar vendo, né, esse maestro em campo que ele é. Quem vê o Matheus Pereira da TV percebe que ele é muito bom jogador, mas quem já viu do estádio sabe que ele é craque, em especial aqui no futebol brasileiro. Então, que siga assim, desfilando futebol o ano inteiro. Rodrigo Oliveira já falou, tem que deixar o Batistella no profissional para fazer estágio com o Matheus Pereira. Eu gosto dessa ideia, hein? Ter um jogador importante assim como tutor de uma promessa. Inclusive, vamos usar isso aqui como gancho para falar de Copinha. Afinal, hoje, 9h30 da noite, o Cruzeiro enfrenta o Grêmio, semifinal de Copa São Paulo de Futebol Júnior. Batistella está lá, inclusive, né? Desceu. E assim, expectativas sobre o jogo, Rafa. É um momento assim do Cruzeiro realmente mostrar que chegou para ser campeão, porque nos últimos anos a gente tem batido na trave, né? Faz final, quartas. Esse ano tá acessível, hein? A Copinha é uma disputa sempre muito difícil, né, Caramujo? Os times de topo são todos muito bons. Acho que o Cruzeiro tem um bom trabalho e por isso tem chegado. Eu não esqueço alguns erros de arbitragem que nos atrapalharam muito, e quando você chega numa final e tem erros é muito desgastante. Mas a gente tem que lidar com isso, né? E a Copinha, historicamente, a gente sabe como funcionam algumas questões também que facilitam a vida dos times, principalmente os 4, né? Principais aí de São Paulo. O Cruzeiro vem numa crescente na competição, começou com um time muito jovem, mesmo em momentos em que sofreu, conseguiu passar ali, vencer os jogos, vem com uma ótima campanha, um trabalho muito jovem assim do Myron, né, que chegou há pouquíssimo tempo, um time muito jovem, que depois, obviamente, ganhou aí a maturidade dos garotos que estavam ali com o profissional para esses primeiros jogos do Campeonato Mineiro, e acho que vem
demonstrando maturidade que o mata-mata pede. Vai ser um grande confronto diante do Grêmio, que também tem um bom time, fez uma campanha um pouquinho inferior à nossa, né? 6 vitórias e um empate, o Cruzeiro venceu todas até aqui, mas tem um grande time do outro lado, e aí o Cruzeiro vai precisar jogar bem, que os seus principais jogadores estejam aí numa noite feliz para que a gente possa avançar. Eu confio na capacidade do Cruzeiro de avançar, tá muito bem. Defensivamente tem sofrido pouco, né? E quando a bola chega tem contado com uma grande atuação ali do seu goleiro. Então, vamos ver. Acho que a gente tem boas condições de chegar nessa final. E vamos ver quem vem do outro lado, né? Quem tem medo do Ibrachina mal? Tomara que a gente possa chegar nessa final e falar mais sobre isso. É um confronto bem pesado, né? De copeiros quando a gente olha para fora do sub-20, mas até dentro da categoria dá para a gente enxergar dessa forma também, né? Há 3 anos ou menos do que isso, em 2023, Cruzeiro e Grêmio decidiram uma Copa do Brasil sub-20. Inclusive, naquela oportunidade, o Cruzeiro tinha o Fernando e vai ter novamente agora nesse duelo contra o Grêmio. Mas eu espero dificuldade, muito mais dificuldade, por exemplo, que o Cruzeiro teve no domingo. Se é que o Cruzeiro teve ali em algum momento dificuldade, eu acho que em alguns momentos o jogo do Cruzeiro não funcionou tão bem como, por exemplo, na partida contra o Santos. Mas o adversário teve dificuldade de assustar, né, pela falta de qualidade. Com o Grêmio isso deve ser diferente. A Rafa enfatizou bem sobre esse ponto do Cruzeiro ter uma defesa muito sólida, e do outro lado também há uma defesa muito sólida, né, que sofreu 3 gols em 7 jogos, o Cruzeiro sofreu 2 em 7, então é um duelo aí de boas defesas, né? Já até falei por aqui, acho que o Cruzeiro, em termos de sistema defensivo, tem funcionado melhor. O Grêmio é muito por conta do João Vitor, que é um goleiraço. Mas é um duelo aí de equipes bem treinadas, de bons valores individuais. Se a gente fala do lado do Cruzeiro de Fernando, de Ryan, de Eduardo Pape, lá do lado do Grêmio, é preciso falar também de Pedro Gabriel, de João Borne, Felipe Magalhães. Eu tenho uma esperança muito grande que o Cruzeiro, passando pelo Grêmio, chegue ainda mais forte para uma grande final. Do outro lado tem Ibrachina e São Paulo, né? Confronto, inclusive, que vai ser no Morumbi. Essa mudança ocorreu recentemente. São Paulo, que merece todo o respeito possível também, né? Até eliminou o Cruzeiro na última copinha, mas enfim, passo a passo. Primeiro o Grêmio, que vai ser bem delicado, mas eu acho que o Cruzeiro já está maturado o suficiente para passar pela equipe, principalmente depois do que aconteceu contra o Santos. Ali foi uma resposta muito grande que o Cruzeiro deu de que realmente pode faturar a copinha de 2026. E aí, lembrando, temos contas a acertar, né? O Caio lembrou bem que no ano passado o São Paulo bateu o Cruzeiro, e eu sou uma pessoa nostálgica. O único título do Cruzeiro na Copinha em 2007, quem que foi o finalista? São Paulo. Ah, São garoto. Paulo. Pacaembu, né? Oi? Pacaembu, aquela final, se eu não me engano. Pacaembu. O finado Pacaembu, né? Porque eles fizeram aquela reforma lá e, meu Deus do céu, não consegue jogar no Pacaembu. Mas baita final. Anderson, então, lateral esquerdo, eu gostava. Também gostava. De grilo. Também gostava. Esse aí jogou demais aquela copinha, viu? Não, parecia um Sorin reencarnado, filho. Mas depois não teve Paulinho sequência. Dias, né? capitão. Paulinho Guilherme estava naquele time, né? Sim. O Jonatas, centroavante ali, fez uns golzinhos. Bonecão, né? Bonecão. Naquele time tivemos também o Traíra no gol, né? Foi importante ali, ajudando a gente a conquistar também. O Rafael era daquele time. Poucos tiveram sequência, de fato, no profissional do Cruzeiro, né? Luiz Fernando 10, né? Luiz Fernando 10. Tinha um volante bom, cara, chamado Carlos Magno. Desapareceu no mapa, assim, ó. Nem lembro o que aconteceu com o cara mais, mas nunca jogou em time mais importante, mas teve uns que inclusive depois jogaram, né? O Marcos, lateral direito, quando jogou no profissional, meu Deus, não foi legal. Mas o Maicon, God of Zaga, tava naquele time, hein? Maicon, que depois que ficou careca, ele melhorou, né? Mas enfim, no Cruzeiro foi uma passagem apagadíssima. Não é a proposta, é o propósito.
corta a cena, 30 dias, vem uma proposta. Abraço, propósito, até mais. Mas valeu, gente, valeu, faz parte. E seria bom a gente voltar a ganhar essa copinha, viu? É legal. O Guilherme Todd falou que esse Fernando é melhor que o Guilherme da época, mas não é mesmo, ô Guilherme Todd. Mas aí você mozou assim, não, eu não assistia jogo na época. Fala que você não assistia, porque o Guilherme ele era fenômeno, cara, nessa copinha aí. O Guilherme tava fazendo gol de tudo quanto é jeito, jogando um futebol absurdo, cara, absurdo. E ele tinha 18 anos na época, se eu não me engano. Bizarro o tanto que jogou de bola. O pessoal falando de Anderson Uchoa. Esse teve alguns joguinhos no profissional e até tava naquele Cruzeiro e Remo das 4 defesas de pênalti do Cabral. Anderson Uchoa estava lá. O Pedro Oliveira falou, Caramujo, isso não é ser nostálgico, e sim supersticioso. Mas eu tô nostálgico também, cara. Isso me deixa. O outro Thiago, plot. Agora o Maicon tá com cabelo. Sério? Eu não sabia, não. O cara fica careca 20 anos da vida e parece cabeludo. Do nada. O Maicon tá com cabelo agora? Essa daí me pegou de surpresa, viu? Com a Rejuvenesce, isso é possível a todos. Então fica aqui para nossa audiência, quem quiser, Clínica Rejuvenesce, patrocinador oficial da Samuca TV. Eu ainda não vi um jogo do Curitiba na temporada, mas, rapaz, pegou de surpresa. Pesquisa aí, Caramujo, põe a foto. Esse cara tá de zoeira. O cara eu tô tá de zoeira. procurando, cara. Não achei ele com cabelo ainda, não. Mas ele raspava? Era estilo ou ele realmente não tinha cabelo? Vocês têm essa informação? Eu acho que ele raspava mesmo. É. Mudou o penteado, acontece. Ano novo. Estilo novo. Novas energias. Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!